Bom, o meu nome é José Luiz Pires Camacho. Algumas pessoas aqui eu já conheço dos cursos de terapia, gestão vibracional, terapias vibracionais, gestão de terapias vibracionais, da pós-graduação, do IDEPS. Eu costumo dar o curso de teoria quântica, né? Bom, a minha formação, né, para vocês conhecerem um pouquinho, eu sou engenheiro químico, sou formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, eu sou mestre e doutor em engenharia química e a minha área de pesquisa é fenômenos de transporte, quantidade de movimento, calor e massa, que não tem nada a ver, né, com o que a gente vai falar aqui, mas enfim, né, também eu trabalho com processos de separações não convencionais e teoria das ligações químicas. E dentro da teoria das ligações químicas a gente tem a parte de teoria quântica, efetivamente. E além disso, né, eu também sou geógrafo, né, também formado pela USP, e sou psicanalista formado pelo Instituto Brasileiro de Transpsicanálise. Né? Ou seja, um monte de coisas. Né? Pois é. Né? E a proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre esta proposta. Eu não diria que é um curso, mas uma sequência de bate-papos a respeito desse negócio aqui, psicanálise. Né? A psicanálise foi desenvolvida lá por Freud final do século XIX e início do século XX. Né? É óbvio que ele desenvolveu isso para uma sociedade vienense, numa época em que algumas coisas precisavam ser ditas, a sociedade era muito diferente da de hoje, obviamente, né? E ele desenvolveu em cima das observações que ele fazia. Né? Médico, ele trabalhou muito na área de fisiologia, de neurologia. Um dos trabalhos dele foi sobre o sistema reprodutor das enguias. Né? Ou seja, e a partir de uma série de coisas que ele começou a observar, ele teve contato com o Erb, onde ele teve a oportunidade de trabalhar com a questão do eletrochoque, que ainda hoje se usa, né? Mas de maneira diferente para alguns estímulos, depois com Bloiler, enfim, com Charcot. Ele trabalhou com uma série de pessoas e foi desenvolvendo essa questão de, que interessante, aqui dentro, nesse negócio que tem 1,5 kg no máximo, né, um monte de coisas podem acontecer. E ele então começou a desenvolver um pouquinho, através das observações, uma formalização desta teoria a respeito de como é que esse negócio funciona e como é que esse negócio interfere. Interfere em que níveis? No eu com eu, no você com você, no eu com você e no você com eu. Então ele trabalhou um pouco nessas questões todas. Né? Bom, eu não sei efetivamente por enquanto a formação do pessoal aqui, mas enfim, a ideia vai ser a gente revisitar, claro, Freud, né? Porque ele é considerado o pai da psicanálise, ele é o pai da psicanálise. Né? Então, todos os conceitos que vieram após Freud partiram de alguma coisa. Né? Para a gente chegar no gol, precisa alguém começar a chutar a bola, senão não acontece nada. Né? A bola sozinha não faz nada. E o Freud, então, deu esse primeiro passo. Então, a gente vai revisitar Freud numa busca de uniformização de conceitos, de termos, né? Para depois a gente ir vendo alguns aspectos, né, da psicanálise que ao longo do tempo foram evoluindo. A gente não vai seguir este ou aquela linha. Freud, Jung, Adler, Melanie Klein, Maslow, Margaret Mahler, enfim. Não vamos seguir uma linha especificamente, mas verificando alguns aspectos que são interessantes, porque acho que boa parte das pessoas que costumam vir ao IDEP são pessoas que trabalham com terapias de uma forma geral, né, terapias holísticas. E
isso é uma coisa interessante, o aspecto da psicanálise, né? Porque ajuda a gente a entender um pouco como é que o outro funciona, como é que a cabeça do outro funciona e como é que eu estou funcionando em função de ouvir o que o outro está falando. Né? Porque é uma coisa interessante. Às vezes a gente quer, assim, fazer com que o outro fique desse jeito. Por quê? Porque eu acho que é melhor. Mas será que é? Será que a forma como eu penso que o outro deve ser é a melhor? Aí a questão é de ouvir um pouco o outro e saber o que está acontecendo com o outro e não, inclusive, colocar um carimbo. Você é psicótica, né, você tem transtorno obsessivo compulsivo, você tem neurose de obsessão e assim por diante. Né? Vamos passar por todas essas coisas, agora, precisa de um carimbo? A gente, quando falar um pouco de psicopatologia, eu quando aprendi psicopatologia, eu vi o seguinte, né? De A a Z eu tenho tudo. Né? Assim, aí o professor falava, isso aqui significa que a pessoa é assim, assim, assim. Eu tenho. Isso aqui é assim, assim, assim. Nossa, eu também tenho. Isso aqui é assim, assim. Nossa, eu também tenho. E assim chegou no final, assim, eu sou um poço de psicopatologias, né? Mas o que é interessante é a gente vai... Ninguém é normal. Pois é, graças a Deus. Né? Porque o Fernando Pessoa dizia a anormalidade é a normalidade das pessoas. Né? Então, ser anormal é muito interessante. Anormal, e a gente vai ver o que é esse negócio de ser anormal. Né? Mas o que é complicado é o seguinte, eu tenho isto, ou o outro tem estes e estes comportamentos, e ele não está gostando muito desses comportamentos que ele está tendo, ou dessas manifestações que ele tem. Então, a ideia é, como é que a gente pode ajudar o outro a entender o que está acontecendo com ele, e ele ter ferramentas para que ele possa, sozinho, né, se reorganizar. Durante muito tempo, a psicanálise era assim, você tinha que fazer 5 vezes por semana, toda semana. Isso significava o seguinte, uma dependência grande do terapeuta. Não. Né? O que acontece é, você tem que ter independência suficiente, com um conjunto, ou um tempo de análise, e um tempo de compreensão das coisas, para que você possa andar com as pernas, as suas próprias pernas. Eu conheci gente que era assim, antes de levantar da cama, escuta, eu sonhei com isso, 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 posso levantar e ir para o trabalho? Não, né? A coisa não funciona desse jeito. Né? A gente precisa ter independência para poder circular, fazer as coisas. E quando acontecer, teve um caso de uma pessoa que ela tinha pânico, transtorno do pânico, e ela, professora, ela entrava numa sala de aula, começava a suar frio, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair. Imagina, né? Ela começou a entender o que estava acontecendo com ela. Né? Depois de 6 meses, uma vez por semana, então 6 meses, uma vez por semana, são 24 sessões. 1 hora, a gente entendeu o que estava acontecendo. Hoje em dia, quando bate aquele negócio, opa, já sei o que foi que disparou isso. E ela controla tranquilamente a situação, sem necessidade de, Zé, o que eu faço agora? Está acontecendo isso comigo. Né? Então, a ideia é a gente então ter um pouquinho dessas características, ou entender um pouquinho essas características todas. Né? Pelo fato de eu militar muito na física quântica, é óbvio que eu não vou conseguir falar de psicanálise sem falar de coisas como psicanálise quântica e psicologia quântica, que são tendências, linhas atuais. Né? Como é que essas ciências podem auxiliar a gente a trabalhar um pouco com essas questões todas. Não vai ter jeito de a gente não fugir disso. E como a gente está pensando em
psicanálise contemporânea, a ideia é, tá, ok, tem esses conceitos que são fundamentais, que são básicos, que talvez alguns já conheçam, a gente vai só revisitar esses conceitos, mas trazer algumas coisas mais recentes a respeito do assunto e incorporar outros aspectos novos, né? Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de uma sequência básica que é id, ego, superego. Provavelmente já devem ter ouvido falar disso. Agora, ficou só nisso? Não, né? A gente tem id, ego, superego, ego ideal, ideal de ego, contra-ego e super-superego. Então, a gente tem mais outras coisas aí, que foram, ao longo do tempo, assim, o id, o ego, o superego eram importantes para Viena no século XIX. Agora, para a gente, século XXI, algumas coisas estão um pouquinho diferentes. E a gente precisaria, não é que readaptar, mas ampliar o que já existe e usar esta ampliação em benefício dos contatos, das conversas, assim por diante vai. Então a gente tem, depois eu vou mostrar aqui os conteúdos dos módulos, e aí cada um decide, isso aqui eu conheço, isso aqui, bom, esse curso não me interessa, enfim, cada um decide o que vai fazer. E além disso, a gente tem a questão de análise de sonhos, que é um negócio que eu acho fantástico, né? A gente acorda de manhã, eu sonhei que o sofá da sala se transformou num elefante cor-de-rosa e acabou. Que sonho bonitinho. Besteira. Vai embora e tranquilo. Só que sonhar que o sofá da sala se transformou num elefante cor-de-rosa pode dar material para umas 3 ou 4 sessões, né, para a gente discutir. Esse trabalho que a gente chama de trabalho onírico, o mundo dos sonhos, eu acho muito interessante, é muito fantástico. E, eu não sonho. Bom, quanto tempo dura um sonho? Dias. Sim, quanticamente dura dias, perfeito. É que ela é suspeita para falar, né? Porque tem um negócio chamado dobra no tempo que ela adora usar, já há muito tempo, né? Sim, depois a gente fala de dobra no tempo, essas coisas todas lá para frente, né? Quando a gente fala de tempo e espaço dentro da psicanálise. Mas ele dura de 20 a 30 segundos um sonho. Só que a gente passa assim, você tem um sonho ou um pesadelo e você acorda. Pois é, isso durou a noite inteira. Não, coisa de 20 a 30 segundos. Só que a gente está num outro espaço-tempo e nesse novo espaço-tempo as coisas são completamente diferentes, como a gente vai ver, né? No nível do inconsciente. Quantos sonhos a gente tem por noite? Vários, né? Sim, vários é o quê? 1, 2, 5, 100, 200? De 20 a 40. Nós temos isso. Como é que você sabe? Você está dormindo, alguém assiste Alto Astral? Aquela novela que o outro entra no corpo do outro, não, eu vou entrar no corpo dela, agora vou saber quantos sonhos ela tem. Não, não é nada disso. A gente põe alguém para dormir e põe para registrar o eletroencefalograma. E observa o REM, né, que é o Rapid Eye Movement, né, que é o movimento rápido dos olhos. Quando a gente entra nesse estado de REM, a gente começa a sonhar, né? E é registrado pelo eletroencefalograma de 20 a 40 sonhos por noite. A gente lembra de 1, 2, 3, mas 20 a 40 é uma necessidade. Então, primeiro aspecto. Por que a gente lembra 1, 2, 3 e às vezes não lembra? Já vou até usar um termo que a gente vai ver aí durante os nossos bate-papos. Chama-se amortização do consciente. Consciente. Né? Que além do id, ego, superego, a gente tem consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente fala assim, esse negócio aqui está me incomodando. De vez em quando sai uma coisa ou outra, né? Isso está me incomodando. E manda esse conteúdo numa forma de símbolo. Aí o consciente chega no consciente, eu não
estou querendo mexer com esse negócio agora. Amortização do consciente, levanta, puxa, não sonhei nada. Ou então, substitui este conteúdo por uma outra coisa completamente diferente. Ele reinterpreta. E a gente não lembra daquilo. Tá? Chega um instante, a gente vai observar o seguinte, quando a gente começar a falar, não, e sonhos, e isso e aquilo, eu tenho um caso registrado de, isso foi na Rússia, a pessoa começou a fazer análise e não sonhava. Semanas antes, a pessoa começou a sonhar. Ela teve uma sequência de 839 sonhos, todos registrados e contando uma história. Isso foi uma coisa interessante. Então, os sonhos eles não acontecem por acaso, eles têm uma sequência muito interessante. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Como é que os sonhos se constroem, como é que os sonhos aparecem, por que vem, por que não vem. Depois a gente mostra aqui, a gente vai usar a abordagem freudiana, junguiana e da logosofia do Viktor Frankl. Né? Tem várias outras, a gente pode pensar na Gestalt, enfim, tem uma porção de abordagens, não dá tempo para ver tudo. Né? E, além disso, a gente vai discutir também a questão de sonhos exóticos, que é um negócio muito interessante. Né? O que são sonhos exóticos? São sonhos compartilhados, sonhos ditos premonitórios, sonhos, o pesadelo, enfim, uma série de sonhos que eles têm características diferenciadas. Né? Às vezes, assim, podemos até, em algum momento, já começar a programar essas coisas e marcar assim, vamos fazer um sonho programado e todo mundo sonhar com os mesmos conteúdos? Isso parece meio, isso é bobagem. Eu sempre conto isso nas aulas de quântica e também aqui é bem adequado. Eu e as minhas irmãs, quando nós éramos pequenos, a brincadeira gostosa que a gente gostava de fazer era o seguinte, um ficava numa sala com um monte de brinquedos e os outros ficavam fora da sala. E aí, quem estava dentro da sala escolhia um brinquedo, isso a gente tinha 4, 5 anos de idade, né? E ficava assim, o que estava dentro da sala, pensa forte no que eu estou segurando, pensa forte. Né? A gente tentava adivinhar o que a pessoa estava, e quem adivinhava ia para dentro da sala e o outro via para fora, e ficava assim. Então, a gente começou a criar uma coisa interessante em termos de conexão. Teve um sonho que eu sempre conto, que até recentemente teve outros, mas um que é muito interessante. Eu comecei a sonhar que eu estava num penhasco, tinha o mar que estava meio revolto, né, isso tudo tem uma interpretação bastante interessante, e uma pessoa estava se afogando, era uma mulher. E eu estava um pouco desesperado, e agora, o que eu faço? Né? E eu acordei assustado. Aí, de manhã, no café da manhã, nós estávamos conversando, eu e as minhas irmãs, e uma delas, né, chegou e disse assim, eu estava comentando, olha, tive esse sonho desse jeito, aconteceu isso, eu ainda estava me incomodando. A minha irmã falou assim, não se preocupa, ela foi salva, alguém atirou um tronco para ela e ela foi salva, eu estava nesse sonho também. Então é muito comum esse tipo de coisa, é mais comum do que a gente possa imaginar, essa questão de sonhos compartilhados. Né? Basta que a gente crie uma egrégora, né? Que a gente crie um canal de comunicação, esses sonhos compartilhados eles acontecem tranquilamente. Né? Enfim, são coisas que propõem-se discutir. Então, para as pessoas que chegaram depois, a gente não vai dar um curso especificamente de psicanálise, né? Porque não dá tempo. Em 14 módulos, uma vez por mês, um sábado e um domingo, a gente não tem como fazer isso. A ideia é a gente discutir alguns aspectos que são interessantes. Né? E, enfim, para que possa ajudar tanto a gente quanto nas nossas relações com as pessoas. Alguns falam assim, mas a psicanálise é a melhor ferramenta? A psicologia é a melhor ferramenta? Qual linha da psicanálise é a melhor ferramenta? Eu digo assim,
não tem a melhor e a pior. Esta é uma. Como eu sempre falo, teoria quântica é uma maneira que a gente tem de olhar as coisas. Psicanálise, uma maneira que a gente tem de entender um pouquinho sobre o outro, entender um pouquinho sobre a gente e das relações travadas aí. É a melhor? Não. É a pior? Não. É uma forma. Existem outras? Uma porção de outras, né? Agora, qual que eu vou usar? Aqui a gente vai ver alguns elementos que são básicos, inclusive, para as outras linhas que existem por aí. É uma profissão regulamentada no Brasil por esta lei, Brasil e no mundo, né? Tem psicólogos, psicólogas aqui? Não, ok. O psicólogo não é um bom amigo, né? Ou conselheiro, ele é o especialista que auxilia com respeito e ética o paciente, cliente. Atualmente, esse termo paciente não se usa mais, né? Se usa mais como o termo cliente para qualquer coisa, né? A desvendar as suas razões e compreender dificuldades através de técnicas específicas, caracterizando assim a sua intervenção com o objetivo de promover a saúde mental, né? O psicólogo não prescreve remédios alopáticos. Agora, eu fiz terapia, ainda faço, a minha terapeuta, ela me prescreve floral, né, me prescreve, enfim, tranquilo, né? Essas formas mais alternativas, tranquilo, né? A não ser que também seja médico, né? A prescrição de alopatia é característica dos médicos, né? E é o profissional habilitado para aplicação de testes. Então, o VISC, as manchas de rocha e assim por diante, esses testes que vocês já devem ter visto as manchas de rocha, põe uma mancha, o que é isso? Ah, é uma borboleta. Uma borboleta, você está vendo isso? Bom, depois a gente conversa, né? Enfim, só o psicólogo pode fazer isso, em termos de aplicação de teste, né? A psicoterapia, o que faz a psicoterapia? Refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas por psicólogos, psiquiatras e psicanalistas no processo terapêutico para tratar transtornos, distúrbios e problemas de origem psíquica. Então, psicoterapia é a metodologia, a técnica que a gente vai usar para lidar com o outro, né? Então, chamamos dessa maneira aqui. A psiquiatria, uma especialidade dentro da medicina. Não, você faz os 5 anos de medicina, mais os 4 de residência, e depois tem a especialização em psiquiatria, que promove a prevenção, o diagnóstico clínico, reabilitação e tratamento com a prescrição de medicamentos psicofarmacológicos, né? Os benzodiazepínicos, ansiolíticos, antidepressivos, os tricíclicos, enfim, tem uma série de medicações aí dentro da química, da farmacologia que são utilizados para esse tipo de coisa. No campo psíquico. Então, o psiquiatra é o profissional que pode fazer isso, né? O tarja preta, né? Ele é que pode fazer isso. Psicólogo, não, né? A não ser que seja médico, né? Psicanalista, não, também não. Só o psiquiatra tem esta característica, essa capacidade. A psicanálise, fundamentalmente, é a teoria do inconsciente, né? Quando foi concebida por Freud, a psicanálise, ele dizia o seguinte: 2 características são importantes para que a gente diga que existe a psicanálise. O determinismo psíquico e o império do inconsciente. A psicanálise vai buscar o primeiro aspecto que a gente mostrou ali. Aqui, teoria do inconsciente. Fundamentalmente é isto. O Freud dizia, se eu tenho o inconsciente, resistência, transferência e determinismo psíquico, eu tenho psicanálise. O que são esses termos todos? A gente vai ver lá para frente, para quem for acompanhar os nossos bate-papos, né? Mas, enfim, um pouquinho sobre isso. O que é o determinismo psíquico? Que é um negócio bastante interessante. É assim.
olha só, ele dizia o seguinte, no nível mental da gente, no nível psíquico, as coisas elas não acontecem isoladamente, né? Então, por exemplo, você está lavando o prato com pouca água, agora, né? E aí você começa a cantarolar uma música. Por que eu estou cantando essa música? Apareceu. Para o Freud, não, né? E para psicanálise, não, né? Se a gente tem um fato, este fato está ligado a um fato antecessor, que está ligado a um antecessor, que está ligado ao antecessor, e assim por diante vai. Ou seja, a gente tem uma rede de conexões entre todas as manifestações que ocorrem no nível psíquico da gente. As coisas não acontecem isoladamente, né? Mesma coisa, o sonhar, eu sonhei essa besteira, isso não tem nada a ver, foi um sonho isolado. É como se fosse assim, alguma coisa que está no alto da montanha e não tem relação com nada. Não. Para que ocorra o aspecto psicanalítico, a gente tem que admitir isso. Isto aconteceu por causa... inicialmente, o Freud ele era muito mecanicista, né? Então, ele estava na época do império da teoria clássica, da teoria newtoniana, que é assim, causa e efeito. Eu tenho uma causa, isso produz um efeito. Hoje em dia, não temos mais isso. Assim, eu tenho este efeito, então eu tenho uma multifatoriedade. Vários fatores podem gerar este efeito. E este fator pode gerar vários efeitos. Então, a coisa ela está ampliada. Freud era assim, era isto e isto, né? Agora, hoje não. Isto, esse monte de coisas. Ou isto aqui pode ter sido gerado por um monte de coisas. E assim por diante vai, né? Então, a gente tem a questão da multifatoriedade. Mas essa questão do determinismo psíquico é bastante interessante, porque mostra que tudo está interconectado. Aquele caso que eu contei dos 839 sonhos que aquela figura teve quando começou a fazer o processo de análise, todos os sonhos estavam interconectados. A gente acha que não. A gente sonha em capítulos. É uma coisa interessantíssima, né? Uma vez atendi uma pessoa, sem citar nomes, locais e datas, né? Começou assim. Inicialmente era um sonho onde a pessoa descia para o... Como é que chama a parte de baixo da casa? Porão, isso. Descia para o porão e era tudo escuro, né? E sabia que tinha alguma coisa esquisita ali, né? O sonho seguinte, essa pessoa estava dentro de um trem, só que as janelas estavam todas sujas, mas o trem se movimentava. Ele sabia assim, o trem está se mexendo, né? Só que eu não consigo ver nada fora. No sonho seguinte, ele estava dentro do metrô e as janelas estavam limpas. Ele conseguia ver fora, só que passava muito rápido. Ele não conseguia enxergar o que estava fora. O sonho seguinte, ele estava dentro de um vagão, o vagão parou e ele desceu. Então, olha que coisa interessante, né? Começou com um negócio completamente obscuro, ao longo do tempo, isso foi mudando de figura, né? Então, todas as coisas estão muito interconectadas e são simbólicas, né? Se a gente diz assim, vermelho, cada um tem uma imagem de vermelho. Portanto, assim, se você sonhou com vermelho, significa que você está apaixonado. Dicionário de sonhos, por favor, assim, curiosidade, né, para jogar no bicho, sei lá o que, seja lá como for, mas serve para alguma coisa? Infelizmente não, né? Alguns aspectos, alguns símbolos, eles são meio que generalizados, né? Então, você sonha com uma casa, provavelmente está ligado à sua história pessoal, à sua mitologia pessoal, e assim por diante vai, né? Mas as coisas têm características muito próprias, e elas estão ligadas, então, por esta rede de conexões que a gente tem no nível psíquico, no nível mental da gente.
Todas as coisas estão muito ligadas. Portanto, a questão do determinismo psíquico, né? E a questão do... então, depois a gente vai discutir um pouco mais a questão do determinismo psíquico, mas só para a gente entender. Nada acontece por acaso, tudo está conectado com tudo, nós estamos todos conectados com todos, né? Todo mundo interfere de todo mundo, enfim, tem um monte de coisas aí interessantes para serem discutidas. E o outro aspecto é a questão do império do inconsciente, a teoria do inconsciente, que não está aqui, né? Como é que isto funciona? Quando a gente fala de psicanálise, a gente não está dizendo assim, todo mundo é normal, todo mundo está consciente o tempo inteiro. Infelizmente, não. Acho que ainda bem, né? A maior parte dos processos que acontecem com a gente são todos inconscientes, né? A consciência, que talvez até a gente possa abrir para quem não fez a quântica, a gente talvez até revisite um pouquinho isso, é um negócio muito interessante. O que é consciência? Né? A consciência é assim, eu sei quem eu sou, eu sei quem ela é, e assim por diante vai. Hoje em dia, não mais, né? De acordo com a quântica, isso aqui tem consciência. Sim, mas esse negócio não sabe quanto que é 2 mais 2. Sim, isso aqui é intelectualidade. Agora, isso aqui tem consciência. Né? Então, tudo tem consciência. Agora, a forma como inicialmente foi discutida a questão consciência, quando Freud enunciou a primeira tópica dele, né? Que é o inconsciente, pré-consciente e consciente, era outro aspecto, e depois isso veio sendo ampliado ao longo do tempo. Mas a questão é a seguinte, a maior parte de todas as coisas que a gente faz é tudo no nível inconsciente. Né? A consciência é eu até vou usar um termo meio forte, é quase que uma exceção. Né? Mas eu sei onde eu estou, sei o que eu estou fazendo, mas por que ela está escrevendo agora? Por que ela está com o mouse aqui? E ela também. E também uma série de expressões, de coisas que a gente faz, às vezes são inconscientes. Aí eu estou falando aqui, por que ele está mexendo o ombro daquele jeito? Deve ter problema com a mãe, com certeza, né? Então, são coisas que são conteúdos que interferem no dia a dia da gente de uma maneira interessante. A gente vai ver, por exemplo, o caso da gradiva de Genser, né? Que o Freud ele discutiu. Não sei se alguém aqui conhece esse caso da gradiva de Genser. É um negócio interessantíssimo, está num dos livros dele, sobre as interconexões de coisas todas no nível do inconsciente. Né? Não vou contar aqui a história, vou deixar para cenas dos próximos capítulos. Não. Né? Isso vai ser muito interessante e a gente vê esta característica que tem o poder do inconsciente. Né? Para a gente sintetizar de uma maneira muito fácil isso, né? Eu ia entrar no... Não precisa fazer isso. O inconsciente, então, ele rege praticamente todas as nossas ações, porque ele é extremamente simbólico. Por que eu peguei esta roupa? Aí eu fui lá, peguei esta roupa, assim, 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 assim. Tem alguma característica. O que eu quero com esta roupa? Chamar a atenção de quem? Ou não ser visto, ficar meio... Né? E assim por diante vai. Então, tem muitas características interessantes que são regidas pelo nível do inconsciente. Então, se a gente tem determinismo psíquico, inconsciente, resistência e transferência, a gente tem psicanálise. Né? A questão da resistência é assim, às vezes são aspectos que não estão muito evidentes. Por exemplo, tinha uma pessoa que eu atendia que tinha uma resistência muito grande em ouvir determinadas coisas. E ela fazia o seguinte, tinha uma análise, 50 minutos, 1 hora, terminava a análise, tchau, vou no banheiro. Ia no banheiro, fazia xixi. Sessão seguinte, ouvia, terminava, tchau.
né? Ia no banheiro, fazia xixi. O que ela estava fazendo com isso? Estava jogando fora. Né? Sim, exatamente, ela não queria digerir a coisa. Então, eu ouvi aquilo, mas para quê? Eu não vou mexer com isso agora, isso aqui vai machucar. E a gente pode aí associar com os 4 elementos junguianos, ou as 4 funções junguianas. Todo mundo deve saber aqui. Água está associado com qual característica da gente? Emoção. Portanto, ela ia e jogava água fora. Ou seja, tudo que tinha mexido no nível emocional, ela jogava fora. Aí teve um dia que eu cheguei e falei assim, escuta, vamos conversar sobre o final das sessões? Ai, por quê? E eu comecei a contar algumas sobre as abelhas, as flores, as borboletas, né? E parou o xixi, e nessa sessão houve um choro compulsivo, ou seja, a emoção entrou, sentiu, assim, eu não estava querendo mexer com isso mesmo, e a coisa, depois daí, funcionou. Né? Então é interessante a gente ver isso, mas não é no primeiro, assim, escuta, saiu, você vai fazer o quê? Eu não vou no banheiro. Para que você vai no banheiro? Né? Não é assim também, né? A gente tem que respeitar o tempo do outro. Né? E à medida que você vê que o outro está ficando com um pouco mais de maturidade no consciente, então dá para a gente enfiar a faca um pouquinho sem torcer. Né? A gente tem que ir devagar. Né? Então, essa questão da resistência. E a questão da transferência é o seguinte, né, que é muito comum. Alguém aqui dá aula? Aluno é doido para achar que a gente ou é pai ou é mãe deles. É sempre assim, né? E vem e transfere, assim, transfere para a gente, a transferência é justamente isso. Eu transfiro para o outro uma série de características que eu tinha lá atrás e que eu gostaria de ver resolvidas. Então, normalmente, o professor é assim, ele é o pai, né? Ou ela é a mãe, é o professor. E esse professor é carrasco, ele só me persegue, eu sei de tudo, mas ele só me zera na prova. Né? Na verdade, o que está querendo dizer isto? Né? É o pai, a figura do pai. Né? E a gente vai ver um bocado a figura do pai, a figura da mãe. Como é que... Sim, sim. Então, são coisas interessantíssimas. Então, isso é um exemplo de o que é a transferência. Né? E, portanto, a gente vai explorar um pouco essas coisas todas. Por enquanto, tranquilo. Não? Diga. Eu me situar um pouquinho, ainda pensando no paciente inconsciente. Uhum. Você falou que a gente não estava consciente. Sim. Então, se os ensinos, assim, yoga, essas coisas, eles falam do estar presente. Uhum. Eu posso considerar que o estar presente é o estar consciente? Exatamente. Sim, exatamente. O Zimmermann, que é um psicanalista do Rio Grande do Sul, eu acho que ele tem umas coisas muito interessantes. Ele quando chega numa sessão de análise, ele diz assim, aqui, comigo e agora. Exatamente. Isto é o estar consciente. Né? O estar consciente é você conseguir interpretar e elaborar o seu ambiente. Né? E interpretar os símbolos que estão ali e como é que aquilo interfere em você. Por que aquela música me faz chorar? Por que aquele perfume me deixa bem? Por que aquela comida me agrada? Isso é estar consciente. Né? Eu percebo que as pessoas confundem um pouco estar consciente com eu ter consciência que eu tenho que pagar minha conta, que eu tenho que chegar na hora. Pois é, aí é uma questão, isso daí é a responsabilidade. Né? Então, a gente vai explorar um pouco quais são as características do consciente, do pré-consciente. Quer ver o que é o pré-consciente? Qual é o segundo nome da primeira pessoa que a gente teve? Vocês lembram? O segundo nome da primeira professora que a gente teve. Vocês não percebem que a gente... eu tenho que fazer um pequeno esforço para isso? Isto é acessar o pré-consciente. Este pequeno esforço é acessar o pré-consciente. Né? O consciente ou então, quando você levantou hoje, qual foi a primeira coisa que você fez?
tá, lembrei. Né? Isso é acessar o pré-consciente, está ali. Né? O consciente é, onde nós estamos agora? Ah, estou aqui. O que você está fazendo? Ah, estou ouvindo. Isso é o consciente, é estar integrado ao ambiente. Né? E o inconsciente é... que sonhos você teve hoje? Né? Inconsciente não trabalha com palavras, ele só trabalha com símbolos. Ele é simbólico, ele não tem verbalização. Agora, só continuando um pouquinho aqui na minha linha, agora, essa consciência, que na física quântica, a consciência que permeia, ela é a mente única? Pois é, na física quântica, a consciência ela é anterior ao cérebro. O cérebro é um receptáculo da consciência. Que não é física, o cérebro é físico, O cérebro, a consciência não, exatamente. Né? Então, no caso da consciência, no aspecto mais atual, mais ampliado, a gente diria o seguinte: o que é consciência? É a capacidade de... Para quem já fez quântica vai entender isso tranquilamente, lembrando, né? É a capacidade de você colapsar uma onda e transformar uma possibilidade numa probabilidade e fazer com que isto passe a atuar no seu fluxo de tempo. Bom, né? Ficou claro agora, né? Passamos para o assunto seguinte, né? Tranquilo, né? Então, olha que interessante a outra abordagem, a nova definição que a gente tem de consciência. A gente vai ver o que o Freud dizia e o que atualmente se diz a respeito dessas coisas todas. O que é mente? Mente é um conjunto de processos que permite com que você possa usar os seus... Quantos sentidos a gente tem? 5, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Só que, além desse, a gente tem outros 15. São 20 sentidos, a teoria mais conservadora atual. Né? Mais conservadora. Né? Então, a gente tem, através desses 20 sentidos... Então, por exemplo, calor, a percepção de calor é um sentido, propriocepção, esterocepção, esteropercepção é um outro sentido, o sentido de equilíbrio, o sentido da palavra, o sentido de vida, todos esses são considerados sentidos atualmente. Né? Então, a mente é um conjunto de características que você tem para utilizar os seus sentidos e entender o seu ambiente. Né? Então, a mente é uma coisa mais física, consciência é mais extrafísico. Aí vai depender se você estiver na teoria da causação ascendente ou descendente. Então, a consciência pode ser uma... Ixi, agora vou começar a delirar um pouco, né? Pode ser um epifenômeno da matéria, ou pode ser uma manifestação normal, ou pode ser... Ou a matéria pode ser um epifenômeno da consciência. Então, depende da teoria que a gente esteja seguindo. Mas isso é coisa lá para frente. Tá? Sim, sim. Você falou que a mente é mais física, mas aí é porque relativamente. Sim, nesse aspecto, exato. O cérebro é físico em relação à mente não é física. Isso. A mente é mais física em relação a essa consciência. Sim, a consciência é bem mais ampla. Bem mais ampla. Isso. A mente é... Como? Isso, exatamente, isso. A mente era alguma coisa mais de processamento do dia a dia. Né? Ela é mais limitada, a mente. A consciência ela é mais ampla, ela é anterior ainda à mente. Então, você teria a consciência, a mente, o cérebro, alguma coisa assim. E, de acordo com alguns neurologistas, a consciência ou inconsciente, né, ele estaria numa parte do cérebro chamada giro do símbolo. Né? Enfim, tenta se localizar essas coisas desesperadamente para ver se a gente consegue mexer um pouco com isso daí, mas são só interrogações. Né? Isso vai dar muito pano para a manga. Né? Vai ser nessas discussões sobre esses aspectos da primeira tópica, a segunda tópica freudianas, assim, mas eu não concordo com isso. Ótimo. Outra coisa que eu acho interessante, né, nos nossos bate-papos, eu nunca digo assim, a coisa tem que ser
ida e volta, né? Uma via de mão dupla. Não adianta ficar aqui falando um monte de coisas e... Aí depois termina, café, volta e vai, tchau. Não, quando termina, vai fazer xixi, exatamente. Não, a coisa tem que ser ida e volta. Né? Não concordo com isso, não entendi isso. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que quando a gente está discutindo as coisas, a gente está, inclusive, algo que tem coisas muito objetivas, mas tem aspectos bastante subjetivos. O importante é a gente construir os conceitos e construir o conhecimento. E construir conhecimento é só com mão dupla, senão não adianta nada. Né? Algumas coisas vão ser ditas, isso aqui está sacramentado, é assim mesmo. Outras coisas assim, olha, propõe-se isto, o que vocês acham? E a gente vai discutir essas coisas todas. Ok? Bom, isso aqui. A proposta do curso vai ser dividida desta maneira aqui. A gente vai ter um momento de ouvir, um momento de elaborar e um momento de falar. Né? Então, a proposta que tem, enfim, vai ser essa, não vai ser essa, vai depender de como é que a coisa for andar. Já em março aí a gente vê como é que a coisa vai funcionar. Mas esses 3 momentos seriam interessantes. O momento de ouvir, o que a gente está fazendo agora. Estou falando, vou trazer conceitos, vou trazer algumas definições, a gente discute um pouco, enfim, faz alguns teatrinhos, e assim por diante vai, que acho que é um negócio bem legal para a gente começar, um vai ser id, outro ego, outro superego, enfim, para a gente ver como é que funciona essa dinâmica toda. Então tem esse momento de ouvir. Né? O momento de elaborar é o seguinte, a proposta é assim, vão ser encontros uma vez por mês. De um mês para o outro, seria interessante que a gente mexesse um pouco com aqueles conteúdos todos. De que forma? Vou dar um trabalho, se não tiver pelo menos 500 páginas, ninguém... todos nós temos que pagar imposto, tem que ir no supermercado, tem que economizar água, tem que fazer um monte de coisas, enfim, não dá. Né? Então a ideia é fazer assim, neste momento de elaborar. É um momento para a gente refletir um pouco sobre os assuntos que foram tratados naquele final de semana em que a gente teve o encontro. Então, por exemplo, para março, né, a gente vai discutir a metapsicologia freudiana, alguns aspectos, né, e uma proposta seria, por exemplo, a gente pegar uma letra de música, sei lá, eu pensei numa do Chico Buarque, que eu acho que é bastante interessante, e em cima da letra da música fazer o seguinte, olha, que aspectos da metapsicologia freudiana a gente tem aqui? A gente ouve aqui um pouco a música, né? Sim, puxa, isso aqui é id, ego, superego, isso aqui é consciente, inconsciente, pré-consciente, isso aqui é processo primário, secundário, enfim, trabalhar um pouco nesse aspecto. Então, é assim, aí vocês recebem a letra da música, ou um trecho de um livro, ou um pedaço de um filme, e ficam com isso para o mês seguinte trazer uma folha. Não é uma coisa assim de páginas e páginas e páginas. É para a gente elaborar um pouco. Puxa, olha que interessante, ver um pouco a letra da música, por exemplo. Olha que interessante, isso aqui é superego. Passa um pouquinho, aí a gente está lá lavando a louça, lembra da música, isso aqui, sim, porque lavar a louça é uma atividade, como diria aquela monja Cohen, é uma atividade zazen. Né? Você está ali, está lavando, né? Você está ali lavando louça, né? Agora tem que economizar. Como? Ele falou assim, você deve ser dominicano, que não lavava a louça, porque sempre vinha em 10 Sim, mas olha, lavar a louça, tomar banho, sim, são coisas assim fantásticas, ou então você está no trânsito, né? Com água, mexendo com água. Né? Então, aí de repente vem uma ideia, a gente vai lá e anota, a ideia é mexer um pouco com isso dessa maneira. Né? Não é deixar aquelas coisas extensas para ficar, assim, chegar aqui, olha, eu varei noites e está aqui. Não, é para a gente elaborar um pouco estas ideias, mexer um pouco com essas ideias, e depois a gente abre para uma discussão, um debate sobre o que
tinha naquela música, o que tinha naquele trecho de livro, ou o que tinha numa cena qualquer que a gente traga aqui de um filme, ou de uma novela, ou de um comercial, enfim, seja lá o que for, para trabalhar um pouco essas coisas no dia a dia, ficar um pouco na prática, né? Porque, não, como eu estava comentando agora há pouco, um dos meus grandes ídolos é Galileu Galilei. Ele diz assim, as leis existem para ser interpretadas e aplicadas, senão elas não servem para nada. Então a gente vai aprender um monte de coisas. Ah, que legal, né? Como eu estava comentando com ela, seu nome mesmo? Cida. Eu estava comentando com a Cida aqui antes de começar. Aí a gente aprende um monte de termos bonitos, né? Aí a Deus e a Fernanda pegam o metrô e assim, você vê os processos inconscientes do processo primário, né? E ali no metrô todo mundo, nossa, essas duas são chiques, olha os termos que elas usam, devem ser importantes. Será que são parentes da Graça Foster? Assim. Não, vocês com certeza não são pelas caras, a gente já sabe que não são. Né? Enfim, não adianta nada a gente ter um monte de termos, aquela verborragia danada, e não saber usar aquilo. A ideia, então, é, nesse momento de elaborar, fazer um pouco isto. E o momento de falar é o seguinte, uma proposta, né, também. De um mês para o outro, a gente divide a sala em grupos, enfim, e um grupo vai preparar um determinado tema, uma coisa de meia hora, 1 hora no máximo. De novo, nada que tenha... A coisa tem que ser prazerosa e não tem que ser pesada. Né? Aquele negócio de, eu me sacrifiquei, né? E agora? Eu não vou... Sacrifício já chega o dia a dia da gente. Né? Então, a coisa tem que ser assim, gostosa. Preparou um tema, eu trago o material, um material de base. Né? Depois, a gente tem hoje o professor Google, né, que ajuda em absolutamente tudo. Né? Então, um texto básico sobre o assunto eu trago para que por exemplo, pode pegar 2 pessoas, formar um grupinho e as pessoas preparam uma pequena apresentação sobre aquele tema. Por que isso? Aqui eu ouvi, ok. Aqui eu pensei e elaborei, de tratos à bola. Aqui eu falei, eu usei os termos. Isso é interessante também. Né? A gente saber como usar os termos. Né? É importante, por exemplo, eu vou usar o termo id. Né? Agora, como é que eu uso id? Quando é que eu uso superego? Quando é que eu uso fase oral ou estágio oral? Né? Por que isso é um complexo edipiano? É interessante saber usar os termos. Né? E não ficar só como uma anotação. Então, a proposta seria isto aqui, né? Do curso. A gente ter esses 3 momentos aqui, nesse momento de falar, temas como inveja, o feminino, a adolescência, a adicção, drogas e assim por diante vai, para a gente explorar um pouco essas coisas todas sob a luz da psicanálise. De novo, eu trago os textos básicos, né, trago xerocado, deixo com o grupo senta, prepara, faz uma pequena exposição, ninguém vai dar eletrochoque, né? Assim, olha, você apresentou mal. E aí, uma coisa que é interessante é a avaliação, nessas apresentações, eu vou trazer folhas de avaliação, porque é interessante saber como é que foi esta apresentação. Não vou ser eu que vou fazer. Quem está assistindo vai fazer a avaliação. Assim, foi claro onde que está legal, onde que não está legal, uma pequena avaliação, e isso é passado para as pessoas, para elas fazerem, puxa, olha, foi legal, ou queria refazer isto, enfim, para as pessoas terem uma noção de como elas estão se movimentando dentro do assunto, que eu acho que é legal. Uma coisa assim, eu falar assim, olha, você deveria ter feito isso, 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 agora, quem mais está interessado na coisa é quem está ouvindo. Né? Então, eu acho que seria uma coisa interessante esse aspecto. Né? Então, essa seria uma proposta de como o curso iria se desenvolver, né? Em termos de dinâmica da coisa. Né? Pode-se mudar algumas coisas, enfim, vai depender de como as coisas forem se movimentando. Aqui, então, eu vou passar rapidamente os 14 módulos para a gente ter uma ideia de o que a gente vai discutir e
assim, isso daí tudo eu já sei, tá? Foi legal ouvir o Zé falando, mas não me interessa o curso, enfim, para saber o que vem aí pela frente, né? Então, no primeiro módulo, que vai ser em março, a gente vai discutir um pouco a questão de metapsicologia freudiana, que são conceitos básicos. Então, a gente vai discutir o que é um modelo, o ponto de vista tópico ou topográfico, que foi com que Freud começou a estruturar a psique da gente. A primeira tópica, o sistema pré-consciente, consciente ou consciente, ou sistema de percepção consciente ou consciência, como ele definiu isso. O pré-consciente, o inconsciente e a censura. Então, a primeira tópica. Segunda tópica, o id, o ego e o superego. Caracterizar um pouco essas coisas todas. A questão do ponto de vista econômico, né? Que não tem nada a ver com dinheiro, né? É a energia livre que a gente tem dentro dos pensamentos, que normalmente está associado com um negócio chamado, aí a gente vai ver termos bonitos, catexia, né? Então, este objeto está altamente catexizado. Já pensou falar isso no metrô? Né? É muito legal. Você chega e fala assim, olha, você está vendo aquele bebê? Está altamente catexizado no pirulito dele, né? Enfim, são coisas que... Aí, processo primário e processo secundário. Além disso, aqui também entra o pensamento de processo primário e o pensamento de processo secundário. O princípio do prazer, o princípio da realidade. E o ponto de vista dinâmico, teoria das pulsões. E um aspecto interessante, a pulsão normalmente aparece em alguns autores como impulso ou instinto. São coisas diferentes. A proposta freudiana de pulsão, e atualmente ainda se fala muito em pulsão, você pega, por exemplo, Kuznetsov, que é psicopatologista, a pulsão é o melhor termo, né? Então, o que é isso? Compulsão à repetição. Por que a gente vai, faz e faz? A problemática do sadismo, masoquismo e a agressão. E a teoria da angústia, né? O Freud dizia o seguinte, só para a gente adiantar algumas coisas, se não existisse angústia, a civilização parava, né? Então, olha só, o homem das cavernas precisava se comunicar com o outro grupo que estava lá adiante. Aí o que ele fazia? Andava, chegava lá. Isso está muito chato, né? Começou a mandar sinal de fumaça, né? Ou bater tambor. Sim, mas como? Os descontentes que mudam. Exatamente. Aí começou a ficar mais longe. Aí, bom, vamos usar um cavalo, né, para levar comunicação. Aí ficou mais longe. Vamos arrumar um outro tipo de transporte, né? Ficou mais longe ainda. Vamos tentar alguma coisa via eletrônica e assim por diante vai, né? Bom, aí chegou o telefone, sim, mas e se eu estou no meio da marginal, o que eu faço sem telefone? Tem que parar e procurar um orelhão. Aí inventaram essa praga, né? Eu lembro que sobrevivi muito tempo sem celular. Aí quando tive o primeiro celular, estava no meio da marginal, olhei para o lado, o celular estava no banco, estava descarregado, eu entrei em pânico. Assim, o que eu faço aqui no meio da marginal com o celular descarregado? E agora? Se acontece alguma coisa? Eu passei anos indo do Horto Florestal, onde eu moro, para a USP, sem celular, e nunca tive pânico, né? E naquela vez, me bateu um pânico danado, né? E aí, hoje você vai comprar um celular, mas você quer o quê? Você quer um funcional, você quer um smartphone, você quer isso, você quer aquilo? Eu quero um com que eu consiga falar com as pessoas, né? Agora tem um monte de coisa. Mas agora tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente está sempre insatisfeito, a angústia traz isso, né? Então, eu sempre quero mais. A história do homem é isto. O que é história? É você criar uma necessidade para ser resolvida, você resolve aquela necessidade, cria uma outra e assim por diante vai, né? Então, a teoria da angústia é muito interessante por esse aspecto. O Freud dizia, sem angústia, a civilização ela não evolui, né? Aí, então, março, abril, né?
A Sônia que tem as datas todas de cabeça eu não tenho. A gente começa, abril é o segundo módulo. Aparelho psíquico. Aqui isto vai dar um samba muito legal. Porque aqui a gente vai começar a entender o eu, o outro e as relações entre o eu e o outro. Então a gente vai ver diferenciação do ego a partir do id. Como é que o ego se forma? A gente já viu no primeiro módulo o que é o ego, o id e o superego. Agora, como é que eles se formam? O ego como executor dos impulsos, ou melhor, das pulsões, né? Funções básicas do ego: percepção, memória, sentimentos e pensamento. Como é que isso se forma? Fatores do desenvolvimento do ego: a maturação e a experiência. Como é que isto faz com que o ego se desenvolva? Fatores experienciais: relação com o próprio corpo. Vocês já perceberam uma coisa? Olha que coisa interessante. Se eu ponho a mão na parede, eu estou sentindo a parede. Né? Agora, se eu ponho a mão no braço, a minha mão sente o braço e o meu braço sente a mão. É uma coisa dos dois lados. Aqui, eu pus a mão na parede, a parede está me sentindo? Sim, conscientemente ela está sentindo. Né? Mas vamos pensar agora no aspecto quântico. Mas quando eu faço isso, eu tenho a capacidade de sentir e de ser sentido. Como é que o bebê faz inicialmente? Né? Então, vamos pensar em todas essas coisas. Né? Identificação com objetos do ambiente. Outra coisa que vai ser interessante é, em psicanálise, ou nas psi, todas essas ciências psi, o que é objeto? Ela é um objeto, a porta é um objeto, a tela de projeção é um objeto, tudo é um objeto. Né? Então, como é que acontece essa identificação com objetos do ambiente? Não é a identificação é a identificação com os objetos do ambiente. Modo de funcionamento do aparelho psíquico. Então, como é que esses negócios funcionam? Porque, inicialmente, a gente vai montar umas prateleiras. Consciente, pré-consciente, inconsciente. Montando essas prateleiras, a gente vai colocar um monte de material aí. Agora, nesse monte de material, esse material precisa ser manipulado. Quem vai manipular? Id, ego, superego. Eles vão transitar por aí. Como eles transitam? Como é que acontece a passagem de informação de uma prateleira para outra? E quando essa passagem de informação acontece, qual o resultado disso? Né? Então a gente vai ter, de novo, processo primário, secundário, pensamento de processo primário e secundário, aqui um pouco mais aprofundado do que o anterior. Neutralização da energia das pulsões, ou do impulso. Como é que acontece isso? O que é uma pulsão? Por exemplo, eu estou com fome, eu tenho que fazer o quê? Comer. E se eu não comer, o que acontece? Fica com mais fome. Ou então, se eu passo dias sem comer. Né? Agora, então isso é uma pulsão. A pulsão ela sempre nasce de um aspecto biológico. A gente vai ver a ligação da pulsão com a biologia. E a gente tem uma necessidade de lidar um pouco com essas questões das pulsões, porque senão o mundo seria uma doideira. Estou com vontade de fazer isso, vai lá e faz. Né? Não é bem assim. Então, como é que a gente mexe e controla um pouco isso? Então, a gente vai ter aqui a neutralização da energia da pulsão, portanto, a questão da maturação do ego. Né? A adaptação do ego e domínio do mundo externo. Função de prova da realidade, que é uma característica interessante do ego. Né? O conflito ou oposição entre ego e o mundo interno, o id. O ego como controlador ou inibidor das pulsões ou dos impulsos. As relações de objeto. Né? Então, como é que eu me relaciono com os objetos? Que objetos? Pessoas, lugares e assim por diante vai. Então, a definição, importância das relações iniciais. A questão do narcisismo, que é extremamente importante lá atrás. Mas existe sempre um retorno, né? Que é uma catequização do eu, bonito, né? Que é um reinvestimento da catexia de objeto no ego.
Pois, vamos falar, inclusive abrindo um parênteses, vamos falar do selfie quântico, do selfie clássico. Vamos chegar também nessas coisas aí. Né? O que é a questão do narcisismo? Eu tenho um objeto externo, eu estou catexizando, energizando o objeto externo. Aí depois que você chega disso, eu volto a catexia, a energia para mim. Então eu estou reinvestindo a energia no meu mim, né? No meu eu. E ao fazer isto, eu estou elaborando um processo narcísico. Isso é muito comum. Né? Isso aí ninguém faz. Duas pessoas estão numa relação. Né? Uma delas chega e faz, não quero mais você. O que a outra faz? Não quer? Você vai ver o que você perdeu. Né? Se for, no caso, uma moça, vai mudar a cor do cabelo, pintar a unha diferente, põe botox, põe silicone, põe tudo que tem direito. O que é isso? Processo narcísico. O objeto externo que eu estava catexizando, que era o cara, não me quer mais, tá bom, ele vai ver o que perdeu. Eu volto a energia para mim e me reenergizo, me recatexizo e, portanto, processo narcísico. Né? Isso, todo dia a gente tem. Né? É a primeira... chega para lá que a gente leva, e aguarda. Né? Volta a energia para a gente. Sempre acontece isso. A gente vai ver umas características bastante interessantes. Quando a pessoa, em vez de voltar energia, volta energia, aí volta para aquele que é o problema. A pulsão agressiva. Aí a gente vai ver isso também. Né? O estágio das relações de objeto pré-edipianas, ou seja, a questão intermitente, contínua, objetos parciais e totais, ambivalência, identificação com objeto. Olha quantos termos bonitos que a gente vai ver. Né? Aí, imagina, né? Olha, eu não sei, avaliando a sua relação edipiana com este objeto parcial, né? Sim. Vai ser legal. Né? As relações de objeto e pulsões, onde tiver impulso, por favor, substituam por pulsões, tá? Que normalmente você vai encontrar na literatura impulso, eu deixei como impulso, mas a gente vai tratar como pulsão. Né? Significação crucial da fase edipiana de objeto, descrição do complexo de Édipo, tanto para o menino quanto para a menina, né? A formação do superego, internalização, relação com ansiedade, identificação com os ideais parentais, proibição e superego, transformação das catexias de objeto para as narcísicas, internalização da agressividade, severidade do superego, funções do superego, culpa, sentimento de inferioridade, virtudes, lex talionis. Lex talionis é a lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Né? A equação mágica entre desejo e ação, necessidade inconsciente de punição e as defesas contra o superego. Então, isso aqui vai ser o módulo 2. Isso dá uma discussão muito legal. Bom, eu sou suspeito para falar que é muito legal. Né? Aí, módulo 3, etapas da evolução psicossexual. Né? Então, a gente tem pelo menos 4. Né? Estágio oral. Então, qual é a fonte do estágio oral, qual é o objeto da fase ou estágio oral e a finalidade pulsional. Se a gente fala em estágio oral, o que vem como a fonte? Onde se localiza a fase oral, se eu falo que é fase oral? O que vem na boca? Não só. Pode ser boca, pele, uma cavidade qualquer no ambiente, tudo isso está associado com a fase oral. Inicialmente, Freud falou que era isto. Né? Só que é o natural do bebê. Né? O que o bebê faz? Põe tudo na boca, é fase oral. Só que não necessariamente. Né? É a boca. Tem outros objetos, outras fontes da fase oral. A divisão da oralidade. O oral primário, oral secundário ou canibalístico ou canibalismo. O relacionamento de objeto. O primeiro objeto, a mãe. Não tem jeito. Vamos ter que falar da mãe. Né?
relação de dependência com o objeto primário, evolução no conhecimento dos objetos e o desmame. Né? Isso a fase é o estágio oral. Estágio anal. Bom, todo mundo sabe qual deve ser o objeto. Não precisamos entrar em detalhes, né? Mas vamos chegar lá. Não vamos entrar no aspecto fisiológico da coisa, mas tem umas coisas bastante interessantes aqui, que é a questão do controle dos esfíncteres. Né? A fase oral é assim, eu tenho algo externo e vou pôr para dentro. O que é o pôr para dentro? O leite da mãe. A fase anal, assim, eu tenho uma coisa dentro que eu preciso pôr para fora. Em qualquer lugar? Não. Tem que segurar. Então, é o controle dessa questão. Como é que a gente controla o colocar as coisas para fora? Então, fonte, objeto, finalidade pulsional, relacionamento de objeto, o sadismo e o masoquismo e a ambivalência. O estágio fálico. Também todo mundo sabe o que vem a ser o estágio fálico. Né? Então, o desenvolvimento psicossexual no estágio fálico, a curiosidade sexual infantil, as teorias da sexualidade infantil. Quando a gente fala em sexualidade infantil, não significa que a menina e o menino de 2, 3 anos são dois tarados. Né? É outro aspecto. Sexualidade infantil não tem nada a ver com a sexualidade adulta. É outro aspecto, só que é a partir daqui que muitas coisas lá na frente vão acontecer. Né? Aí a gente vai começar a entender por que é que eu chego em casa, apago a luz, né, ponho uns lençóis na janela e faço tudo o que faço. Né? O aspecto narcísico e pré-genital do estágio fálico, a ilusão narcísica, a descoberta e a sua negativa desse estágio fálico e a angústia da castração. Né? Que isso tanto no menino quanto na menina acontece. O estágio genital, o complexo de Édipo, a gente vai revisitar o complexo de Édipo, formas do complexo, alguns conceitos básicos em relação ao complexo. Isso aqui já é uma atualização bastante interessante. A hipótese natural, dualista e social, né, do complexo de Édipo. Problemas da estrutura pré-edipiana, relacionamento de objeto edipiano, complexo de Édipo no menino, o movimento exogâmico no menino, o complexo de Édipo na menina, a importância da mudança de objeto e a finalização do complexo de Édipo. Né? Isso acontece nesse estágio genital e ele é extremamente importante, que é uma coisa bastante interessante. É aqui que a gente estrutura o superego. Né? Puxa, o id é o vou e faço o que eu quero. Né? O superego é não faça, é permitido, é proibido. E o ego é assim, ele quer, ele não quer. O que a gente faz? E agora? Como é que a gente faz? É o mediador de campo. Né? E nesse estágio, nesta fase, a fase genital, é que o superego ele é estruturado, como a gente vai ver. Né? Módulo 5, ego, superego e ideal de ego. A questão das identificações. Isso aqui também é muito interessante. Né? Identificação primária, secundária, fixação, identificação e édipo completo, genética e dialética das identificações, primária, narcísica e edípica, e os tipos de identificação, total, parcial, permanente, transitória, introjetiva, projetiva, com objeto total, com objeto parcial, progressiva, progressiva, não pregressiva, tá? Regressiva, incorporação, assimilação, introjeção, ejeção, projeção, internalização, imitação, identidade. Essas identificações, a gente vai fazer um monte de teatrinhos aqui. Né? Então, definimos assim, vamos lá, 2 pessoas aqui para fazer essa questão. E assim a gente vai entendendo um pouco essas questões das identificações. As instâncias do ideal de ego e do superego, as funções do ego, superego e do ideal de ego. E aí a gente vai, inclusive, aqui apresentar a questão do contraego e o superego, né? Que são coisas mais atuais. Então aqui a gente tem essas questões todas. A identificação é muito interessante, ela é importante. Só adiantando um pouquinho a questão da identificação, o que é a identificação? Isso é muito comum, por exemplo, nas novelas. Né? Passa uma novela, uma determinada personagem usa um determinado estilo de cabelo, um determinado estilo de roupa e ela tem uma determinada postura. Então, o que a gente faz? Vou começar, corta o cabelo igual. Assim, puxa, passa ali
25 de março, nossa, estão vendendo aquela roupa, deixa eu comprar. Isso é uma identificação. Isso é muito interessante, porque a gente acaba resolvendo muitas características nossas nesses processos de identificação. E são vários. Como? Isso é muito interessante. Né? A rejeição é uma pulsão agressiva contra aquela situação. Isso provavelmente está associado a algum aspecto do superego, né? Que diz assim, aquilo não está de acordo com as normas. Né? Agora, a identificação ela é sempre interessante porque você acaba resolvendo muitas coisas e ampliando, reestruturando o seu aparelho psíquico. Né? Porque você acaba incorporando alguns aspectos daquele objeto com o qual você se identifica e a partir dessa incorporação ocorre, às vezes, uma reformulação. O id, o ego e o superego, eles não estão completamente definidos, eles são dinâmicos. O Freud dizia, definiu há 4, 5, 6 anos de idade, você definiu tudo. Daí para frente, inclusive o Freud dizia que a humanidade parou aos 3 anos de idade e não evoluiu mais que isso. Né? Agora, esse dinamismo do aparelho psíquico, ele é contínuo. Né? O que hoje pode ser ruim, amanhã deixa de ser ruim. Né? Então, depende das culturas com as quais a gente convive. Tem gente que vai para Portugal, né? Então vai começar a conviver com outras culturas, com coisas diferentes, né? Outras realidades. E puxa, mas aqui é desse jeito? Sim, aqui é desse jeito, funciona assim, assim por diante vai. Né? Então, por exemplo, uma personagem levantada, né? Todo mundo consegue comprar roupa mesmo. Sim. Isso tem uma função positiva. Isso pode ter sim, pode ser muito, muito positivo. Sim. Por exemplo, na fase da adolescência, né, vai ter o show da Demi Lovato. Eles ficam lá fazendo fila 2 meses antes, na porta, né, da entrada do lugar, porque a Demi Lovato vai fazer o show. Né, e fica ali, e os repórteres passam, e fica todo mundo fazendo festa. É uma identificação com aquele objeto. Professores, então, né? A identificação com o professor é uma coisa muito forte. Todo mundo, minha primeira professora, ela era boazinha, ela era má. Então, tem a identificação que ela é progressiva ou regressiva. Né? Então, isso acontece bastante. Né? Módulo 5, defesas e mecanismos de defesa. Imagina, eu sou um livro aberto, né? Sim, de páginas grudadas. Né? E aí, tem o seguinte, qualquer coisa que venha perturbar a minha zona de conforto, não serve. E o que eu faço? Eu levanto barreiras de defesa. O meu ego faz isso. Inclusive, o meu ego, ele vai se defender contra o id que fala assim, vai lá e faz isso. Esse é o exemplo que eu gosto muito, né? Você está com fome, você está passando na frente de uma padaria, tem lá aquele sonho, bonito, o id fala assim, quebra a prateleira e pega. O superego fala assim, isto é proibido, você vai ser preso, não faz. E eu estou com uma grande fome. Vocês entenderam o nível de fome, uma grande fome. E o ego fala assim, mas eu estou com fome, essa é uma pulsão, eu preciso, o id vai, quebra. O outro, não, é proibido. Vai, faz. E o ego fala, e agora, o que eu faço? Bom, resolvo vou lá, compro o doce. Eu vou comer aquilo que o id está... Vou atender o que o id está me dizendo, mas também vou atender o superego. O superego está dizendo assim, não faz, porque isso é proibido. Mas agora, pagar é permitido. Atender o outro, o id fica contente, o superego fica contente e o ego se satisfaz. Né? Agora, tem determinadas situações em que não dá. Eu não quero ouvir isto. Por que é que você está me falando essas coisas aqui na minha cara? Eu levanto uma barreira de defesa. Por exemplo, negação.
É uma defesa. O que é a negação? Você fala, você chega para... Sim, você ouviu o que eu falei? Mas você não disse nada. Como? Você não ouviu? Não, estou prestando atenção, mas você não falou nada, você nem abriu a boca. Acontece isso. A pessoa nega o que ela acabou de ouvir. Né? Então, são vários mecanismos de defesa. Formação reativa, regressão. Regressão é muito comum. Né? Por exemplo, quando é que a gente era tratado com todo o carinho? Bebê. Né? Aí uma pessoa conhece a outra, ela quer ser tratada com carinho. Oi, bem, tudo bem? Com aquela vozinha assim de bebê. O que ela está fazendo? O que ela quer? Ela quer ser pega no colo, quer ser tratada. É um mecanismo de defesa do ego assim. Eu não quero que aquela pessoa me distrate. Então, o que eu faço? Eu volto a ser bebê, porque quando eu era bebê, todo mundo me tratava bem, apertava minhas bochechas, dizia que eu era bonitinho, né? Exatamente. Então, é um mecanismo de defesa normal do ego, que é a regressão. É muito comum, por exemplo, na família, tem o irmão que já está crescidinho e chega um irmãozinho novo. O irmão começa a fazer o quê? Xixi na cama. Por quê? Porque quando eu fazia xixi na cama, eu era bebê e a minha mãe cuidava de mim. Então, o ego levanta essas defesas. Um monte de coisa. Né? Então, a gente vai ver o papel do mundo exterior na defesa. O papel do superego e do sentimento de culpa, né? Que é um negócio complicado. Né? O papel da angústia na motivação defensiva. Os mecanismos de defesa do ego. 2 mecanismos fundamentais, né? A repressão, recalque, e a divisão, cisão. Né? Como é que é? Beijinho no ombro, para quem... Como é que é? A popozuda fala, beijinho no ombro para quem tem recalque, para passar recalque. Alguma coisa assim, né? Então, a palavra recalque atualmente todo mundo fala. Né? Você está recalcado, é recalque. Enfim, a gente vai ver o que é recalque. Aí a gente vai ver a repressão, recalque, divisão, cisão, recusa, rejeição, renegação, operações defensivas, as considerações gerais, como é que a gente levanta essas barreiras defensivas, defesa e contracatexia. Né? Eu me defendo e vou investir uma energia, catexia, energia investida, de uma maneira diferente. E alguns mecanismos de defesa, projeção, repressão, recalque, deslocamento, regressão parcial, introjeção, isolamento, inibição, formação reativa, sublimação, negação, identificação projetiva, divisão, renegação, que é a forclusão, regressão total, identificação projetiva. Aqui alguns citados, mas tem um manual desse tamanho só com essas características de defesa do ego. Depois, aqui, isso é muito legal, né? Módulo 6, as estruturas de personalidade. Estruturas e normalidade. A noção de normalidade, patologia e normalidade patológica. O que é ser normal? Tem um livro do Foucault, do Michel Foucault, que é a História da Loucura. Então, ele fala, constrói, né, ao longo do tempo, o que era considerado loucura. Ele mostra que, em diferentes momentos da história da humanidade, loucura foi classificada de maneiras muito diferentes. Né? Então, a gente vai ver um pouco sobre essa questão da normalidade e a não normalidade. Normalidade e padronização. Né? Édipo e normalidade. O Édipo é um negócio, a gente vai ver que é... A noção de estrutura de personalidade, o sintoma, defesa, significação histórica do episódio, doença mental, estrutura de personalidade, conceito de estrutura de personalidade, as grandes estruturas de base, né? Linhagem estrutural psicótica, linhagem estrutural neurótica e as anestruturas, situação nosológica, tronco comum dos estados limítrofes, a organização limítrofe e evoluções agudas. Né? Isso aqui é bem mais atualizado. Né? O Freud mexeu nisso, mas essa é uma visão bem mais atualizada. Estruturas de personalidade ainda, né? Ordenamento espontâneo, a questão do caráter neurótico, psicótico, narcisista, psicótico, psicossomático e perverso. Né? E os traços de caráter, os estruturais e os pulsionais.
e a patologia do caráter, neurose de caráter, psicose de caráter e perversão de caráter. Né? A psicopatologia, módulo 7, né? Que é é assim, a psicanálise, normalmente o que ela vai fazer? Ela vai tratar disto, né? Da questão do desconforto mental. Mas não é só isso, ela também trata do aspecto normal, não é só do aspecto anormal. Então, a ilusão da causa única, ou seja, tudo, isso aqui aconteceu por causa disto. Não, um monte de fatores. A ilusão do encadeamento, ou seja, isso está ligado com isso, com isso, com isso, não é só assim, tem várias vertentes. A insuficiência da causa múltipla. Então a gente vai verificar, isso daqui é bem atual, né? Isso aqui já é uma ampliação do aspecto freudiano, né? Feedback ou causalidade de ação recíproca. Definições: comportamento anormal em perspectiva, perspectiva teórica do comportamento anormal, a perspectiva psicodinâmica da aprendizagem cognitiva, fisiológica e humanístico existencial. Tá? Uma ampliação também do aspecto freudiano. O estresse, transtorno de ansiedade somatoforme e dissociativo, transtorno de humor, esquizofrênico, de personalidade, primeira infância, infância e da adolescência, dependência e abuso de substâncias, parâmetros principais para o diagnóstico funcional em psicopatologia. O diagnóstico estrutural, de níveis de integração neurótica ou psicótica, clivagem e estereotipia dos níveis organizativos, de níveis e graus de dependência e independência, de índice do neurotismo e do psicotismo. Tudo isso a gente vai entender. Né? Então, o que acontece aqui quando o negócio está complicado. Alguns aspectos sobre as técnicas que a gente tem de abordar o outro. Agora, vou ser psicanalista ou não? Não precisa ser psicanalista. Vai fazer reiki, vai receitar um floral, vai fazer uma mesa radiônica, enfim, qualquer que seja o processo terapêutico ou psicoterapêutico que a gente vai fazer, como é que a gente faz essa abordagem? A questão da transferência, contra-transferência e o relacionamento real, teoria da ação terapêutica e as suas consequências técnicas, processo, resistência e interpretação, término e reanálise, psicanálise e psicofarmacologia, técnica na análise de crianças e ética na psicanálise. Né? Então, um módulo sobre essa questão de técnicas. Nono módulo, teoria do desenvolvimento, uma orientação desenvolvimentista para a psicanálise contemporânea, teoria psicanalítica do desenvolvimento, interface entre a teoria psicanalítica do desenvolvimento e outras disciplinas, teoria e pesquisa sobre o apego, a compreensão psicanalítica dos transtornos mentais, a perspectiva desenvolvimentista. Então, aqui uma coisa bem recente. Aqui, orientações para uma psicanálise contemporânea no módulo 10. Corte epistemológico de Freud, linhagem subjetal e linhagem objetal, análise do material de seus componentes. Então, a gente tem representações, afetos, caráter, inibições e as compulsões, angústia de separação, de abandono, perda de objeto, lutos e dores psíquicas, angústia de intrusão, implosão, despedaçamento, transbordamentos, a alucinação, a atuação, as somatizações, os distúrbios do pensamento, espaço ou espaços e tempo, configurações da condição do terceiro ou da terceiridade, o terceiro incluso, né? O terceiro analítico, processos primários, secundários e terciários, que é uma ampliação, Édipo, instâncias, linguagem e terceiridade. Então, isso aqui é uma observação, uma visão bem mais atualizada dos processos psicanalíticos. E ainda, módulo 10, orientação para uma psicanálise ainda contemporânea, linguagem, palavra, discurso em psicanálise, o trabalho do negativo, do adjetivo, que é a qualificação, ao substantivo, que é o concreto, alucinação negativa, narcisismo negativo, que é o que você tinha comentado sobre aquela não identificação, aquela rejeição, só que voltado para si mesmo, né? Que é muito comum isso, né? Hoje em dia, ninguém está de acordo consigo mesmo. Né? Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas a maior parte rejeita um pouco a si mesmo, né? E quer melhorar.
O sentimento do autodesaparecimento do ego, isso é impossível, né? Mas a gente tem essa sensação de estar... A gente às vezes até já ouviu falar isso. Parece que eu estou me desfazendo, né? O que é isso? Uma posição viscocárica. Né? Tranquilo, obrigado. Reconhecimento do inconsciente, campo do desconhecido, fatores do reconhecimento, cura, formas de reconhecimento inconsciente, o mal-estar na nossa civilização, que foi inclusive tema de um dos livros do Freud, o inconsciente e a ciência, o pensamento biológico, os modelos neurobiológicos, antropológicos e a pós-modernidade. Aqui aí é um delírio bem legal, né? A psicanálise e disciplinas relacionadas. Fontes interdisciplinares, psicanálise e antropologia, literatura, artes, filosofia, política e relações internacionais e a neurociência. Como é que essa interface da psicanálise com essas coisas todas? Né? Como é que... Aí a gente vai ver alguns livros, obras de arte, por exemplo, Picasso, Da Vinci, Michelangelo e assim por diante vai. Como é que a gente interpreta aquelas coisas? Vocês já pegaram os quadros do Da Vinci e começaram a inverter? Não. Sim, mas uma figura, assim, nem vai conseguir. Se ela fizer isto, no Fantástico, vão anunciar, Regiane pegou o quadro da Vinci e está encarcerada. E alguém vai ter que levar o bolo com a serrinha no meio para ela fugir de lá, né? Sim. Então, se a gente pegar alguns quadros da Vinci e fizer, se mudar de posição, como a gente vai ver, tem figuras ali interessantíssimas que estão de uma forma subjetiva que ele colocou. E o que ele queria dizer com aquilo? Então, tem várias interpretações para essas coisas. Picasso... sim. Tem várias coisas assim. Né? Então, isso a gente vai ver aqui nesse módulo. Bom, isso aqui vai ser uma diversão. Psicanálise dos contos de fada. Né? Então, a gente vai pegar algumas histórias, né, dos contos de fada. Cinderela, Bela Adormecida, Peter Pan, seja lá como for, Os Três Porquinhos, e ver um pouquinho essa interpretação à luz da psicanálise, né? Então tem moças, mulheres que correm com os lobos, muito interessante, moços, João de Ferro, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Stess Pincolas, e o João de Ferro para os Homens, do Robert Bly. Né? São dois livros interessantíssimos sobre essas coisas de contos de fada. O João de Ferro, inclusive, uma passagem do João de Ferro. Né? Um menino, na história do João de Ferro, o menino é sequestrado por um gigante qualquer do meio da floresta e conseguem trazer o menino de volta para o palácio. Ele é filho do rei e da rainha. E o gigante lá, o malfeitor, é trazido e ele é preso no castelo. O menino estava brincando com a bola e a bola rolou e foi parar dentro da cadeia, do lugar onde o gigante estava preso. E o gigante pegou a bola e segurou. E o gigante representava o quê? O primal da gente, né? O instinto. E o menino fala assim, eu quero a bola. Ele fala assim, então abre aqui a porta. Ou seja, libera o seu instinto. Assim, mas eu não sei onde está a chave. O gigante fala, eu sei, está embaixo do travesseiro da rainha. Quem é a rainha? A mãe do menino. Pois é. Então tem umas coisas muito interessantes que vão acontecer aqui. Né? Coisas que... Por que é que eu li isso? Tem umas coisas bem legais aqui. Aí, módulo 3, a construção dos sonhos. Né? Ao longo de todo esse percurso, a gente vai sempre falar a respeito dos sonhos. A gente não vai nunca fugir disso, porque a gente vai estar preparando isso aqui. Então, material dos sonhos, de onde eles vêm? Né? Os sonhos e a mitologia pessoal. Função dos sonhos na psicoterapia.
né? Como é que a gente usa isso para interpretar, né? Aí alguém fala assim, eu sonhei com esse tipo de coisa, quero um reiki. Tá, ok, a gente aproveita e faz uma... Né? Já sei o que está acontecendo ali, né? Sonhos e o cérebro, né? A abordagem psicanalítica do trabalho com os sonhos, ou trabalho onírico, né? Como a gente costuma falar, condensação, deslocamento, meios simbólicos de representação. A abordagem junguiana, a existencial, a logoterápica, a análise de temas comuns em sonhos e modos de interpretação de sonhos. Aí a gente vai ter alguns exercícios de como é que a gente faz isso, enfim, como é que a gente interpreta esses sonhos, né? Vai ser umas coisas bem doidas, né? E o último módulo, sonhos exóticos, sonhos criativos, lúcidos. O lúcido é capaz de todo mundo, algumas pessoas, ou a maior parte tenha. É assim, eu sei o que está acontecendo, mas o que é isso? Você está no sonho? Que coisa esquisita. Isso não é assim, né? E a gente às vezes tem a capacidade de mudar o curso do sonho, né? Sonhos fora do corpo, sonho de gravidez, o que significa isso? Sonhos de cura, sonhos coletivos e telepáticos, são diferentes, né? Coletivos, um grupo marca, e sonho a mesma coisa, vamos tentar fazer isso. Os telepáticos eu sonho e alguém capta este conteúdo do inconsciente. Sonhos clarividentes, né? E isto aqui é uma abordagem muito interessante do Stanley Krippner. É ele quem desenvolve bastante. E ele tem um laboratório de sonhos nos Estados Unidos, ele trabalha muito com essas coisas. Sonhos pré-cognitivos, sonhos de vidas passadas. Aí fica assim, mas eu não acredito em vidas passadas. Ok, fica com uma historinha, né? Acredite ou não acredite, ninguém é obrigado a acreditar, né? Sonhos de iniciação, sonhos espirituais e pesadelos, né? Então, com esse 14º módulo, a gente termina isso o ano que vem, né? Em algum momento, não sei em que mês a gente vai terminar, os encontros sobre esses tópicos em psicanálise contemporânea e análise de sonhos. Então, como eu falei, não é um curso de psicanálise, não dá tempo, né? Uma vez por mês, um sábado e um domingo, a gente não tem tempo suficiente para um curso de psicanálise. Mas são alguns elementos interessantes que a gente tem para lidar com o outro e lidar com a gente. Naquela relação, eu comigo mesmo, o outro com o outro mesmo, eu com o outro e o outro comigo. No final do curso, não vai se tornar um psicanalista. Não. Porque para fazer um curso de psicanálise, sim, você tem, exatamente, você pode usar todas essas técnicas, né? Então, você teria um material, você teria técnicas psicanalíticas para lidar com o outro. Porque com isto, o que acontece? Qualquer que seja o processo terapêutico que você vá desenvolver com o outro, essas técnicas vão ser extremamente úteis, né? A ideia é mais essa. Um curso de psicanálise mesmo, isso vai 2 anos e meio, 3 anos, e ainda a gente precisaria ainda ter pelo menos 6 meses de análise, que a gente chama de análise didática, que é um acompanhamento da pessoa, e ainda tem que ter ainda um período de pelo menos 1 ano de um atendimento de 2 pessoas com supervisão, né? Aí sim você tem um curso de psicanálise com um certificado de psicanalista, né? Ok? Bom, este é o que a proposta de abordagem, enfim, do que a gente quer discutir. Comentários, perguntas, enfim. Alguém quer fazer alguma apreciação? Assim, olha, tira isso, coloca isso. Aqui é uma proposta, né? Então, podemos discutir, ao longo do curso, pode-se pensar em se discutir outras coisas, óbvio, tá? Vai em função dos interesses. A maioria das pessoas trabalham muito com floral, né? Floral levanta muito sonho. E as absurdas que eu tenho visto de gente interpretando sonho por causa de floral, assim, a gente devia estudar um pouquinho mais para fazer determinado tipo de análise, né, desses sonhos, mas é interessantíssimo. Sim, então, só que para a gente chegar nisso, a gente precisa de todo aquele conteúdo anterior, né? Porque os sonhos vêm, e aos poucos a gente vai vendo, puxa, eu sonhei com isso, então é por causa desse aspecto aqui. O que o sonho traz de conteúdo, seja no tratamento de um trauma, alguma coisa, você pode elaborar os outros remédios em cima daquilo que veio do inconsciente.
que Exatamente. é uma troca. Né? Exatamente. Eu uso muito isso, é muito interessante. Exatamente. A gente vai começar a perceber conteúdos que é assim, né? A gente passou por determinadas situações lá na infância. E eu uso o termo, já faz muito tempo. Não precisa falar isso, né? Lá na infância. Foi lá na infância, né? Lá atrás. Não esqueça, que já nem tem interferência aqui. Né? Coisas que a gente viveu aos 2, 3, 4 anos de idade, eles estão presentes no nível do inconsciente e são atualizados. E sonhos recorrentes, o que eles fazem? Significa o seguinte, cara, você não elaborou isso? Toma. Né? Vai mexer com esse conteúdo até você aprender. Né? Aí quando aprende, muda o foco. Sim. Eu sempre tive trauma com boca, porque eu caí de criança, machuquei a boca, mas eu estava de uns tempos para cá com essa aflição de coisa. Preparei lá um floral para tomar, para esse trauma. Passou. Durante umas 2 semanas que eu já estava tomando floral, um dia vem. Lembrei de uma cena quando eu tinha 4 anos, o meu irmão devia ter 2 anos, engasgou com aquela bala soft lá, travou a garganta, eu vi a minha avó gritando que ele ia morrer, minha mãe, né, a família gritando. Eu tinha 4 anos, lembrei que eu fiquei parada lá. Então o floral foi puxar veio pelo sonho. Falei, gente, Sim. eu tenho 51 anos, nunca me lembrei mais desse episódio. Então, o quanto a gente pode estar trabalhando essas questões que ficam lá, Sim. porque estão gerando outros sintomas, né? Sim. Trabalhando essa questão do sonho, Sim. é fantástico. Esses conteúdos no inconsciente, imagina o seguinte, um barril dentro de uma piscina e a gente tentando afundar o barril. A gente consegue, mas a gente tem que fazer muito esforço. Chega uma hora que o braço cansa e isso vem. A gente cede um pouco e afunda de novo. É isso que acontece. A gente tem uma série de elementos no nível do inconsciente que eles precisam ser trabalhados. E a gente tem eu não gosto muito do termo, mas alguns autores falam uma lata de lixo chamada inconsciente reprimido. Eu não gosto de falar lata de lixo, porque lá no lixo a gente joga o que não presta. O que fica ali é o seguinte, no inconsciente reprimido, eu não quero mexer com isso por enquanto. Fica ali guardado. E aquilo de vez em quando vem. Manifesta com sombra, né? Sim, com a sombra. Sim, exatamente. E o contato com a sombra é uma das coisas mais interessantes. Lindas, né? Ele é importantíssimo. Você não toma nesse momento. Vamos falar, porque no aspecto, aí entra na psicologia analítica, né, do Jung. Mas vamos falar, quando a gente fala de sonhos, a gente vai entrar um pouco nisso. Na verdade, é assim, isso é uma proposta com alguns conteúdos ao longo do... Você sabe como é que acontece quando eu começo a falar, né? Eu tenho uma programação... Sim, exatamente. Aí, de acordo com o andar das coisas, vamos discutir isso hoje? Vamos. E a gente vai. Né? Enfim, vamos em frente. Então, essa questão de descobrir estes conteúdos é muito interessante. É a visão quântica de tudo isso, Sim, né? pois é. Pode ficar só, Tem um aspecto interessante que, para quem fez a quântica, eu contei isso já uma vez. Eu atendi uma pessoa que ela tinha pavor de mosquito. Ela ouvia aquele... ela entrava em surto. Como? Eu também tenho. As pessoas nem sabem, nem viram, eu já estou Sim. fechada. E o meu eu sei o que acontece. Já conto. Eu entro numa padaria, assim, tem aqueles doces bonitos, tem aquela abelha voando, eu começo a suar frio, fico branco e caio fora. Né? Agora, essa moça, ela ouvia o barulho de mosquito, ela entrava em pânico. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque o mosquito, uma dengue, sei lá, qualquer coisa assim. Mas ela entrava em pânico com aquele barulho. Fomos explorar o que estava no inconsciente guardado. Né? E através de desenhos, vamos fazer um monte de desenhos, dançar um pouco, massinha, enfim, vamos trabalhar com um monte de coisas, que eu acho que é interessante a gente mexer com essas coisas para projetar o inconsciente. Ela lembrou de uma briga que ela teve quando ela era pequena com o pai, mas uma daquelas
brigas homéricas. Qual era a profissão do pai? Violinista. Quando ela descobriu isso, ela entrou num choro compulsivo, assim, eu entendi por que é que eu tenho medo do mosquito. Reação primária. Exatamente, ela lembrou da briga homérica que ela tinha tido com o pai, e lembrou do pai depois tocando violino, e aquilo ficou guardado no inconsciente como um símbolo. Como? Não, exatamente, era o som. Sim. Então, são coisas assim interessantes que ficam guardadas lá no inconsciente e que, de repente, ajudam a gente a entender uma porção de coisas. E como é que a gente traz isso? Né? Como é que a gente resgata essas coisas? Né? Aí pode ser numa mesa de bar, tomando um chopp com alguém, conversando. Tranquilo, a gente pode ajudar. Cai a Né? ficha. Cai a ficha, exatamente. Não, hoje não. Hoje passa o cartão. Não cai a ficha, né? Eu fui falar isso numa aula, professor, cai a ficha, ninguém mais usa ficha hoje. Para os jovens a gente tem que explicar da onde você quer ter, porque eles não participaram Sim. da fichinha de telefone. Sim, e uma vez que eu estava falando de petróleo, me meti a falar assim, olha, no bolachão, naquele de vinil, que é isso? Enfim, né? Ok? Então, aí, mais alguma observação, alguma pergunta que alguém queira fazer, algum comentário? Então, a proposta é essa. Né? Enfim, para os que se aventurarem nisso, é o seguinte, né? Vamos descobrir um monte de coisa sobre nós mesmos, depois aguenta. Né? Porque a ideia é mexer um pouco com essas coisas todas mesmo. Né? E... Sei que nós vamos ficar um pouquinho mais loucos, né? Não, um pouquinho não, muito. Isso é. Porque, e aí é o seguinte, né? Uma vez que você tenha o conhecimento, você tem a responsabilidade sobre ele. E esse vai ser a responsabilidade sobre quem? Sobre a gente mesmo. Né? Muito. Né? A ignorância, como é que os ingleses falam? The ignorance is bliss. Né? Então, é uma coisa... Bom, eu falo que é interessante, eu sou muito tendencioso, mas eu acho interessante por causa desses aspectos, dessas características que a gente pode, enfim, ir levantando. Isso sem contar o quanto que isso, vamos dizer, muda em todos os sentidos na nossa vida, tanto na linguagem, quanto na sociedade, quanto na percepção, no todo. Quer dizer, você realmente tem um grande salto de consciência fazendo um curso desse. Você vê as coisas de um jeito diferente. Você entendeu os seus mecanismos. Sim. Né? Você Por que que... Você entende dos outros. Sim, exato. O terapeuta é show. Sim, e aquela coisa de por que que eu agora, por que que por que que eu procuro alguém que tenha o mesmo aspecto da minha mãe, para eu ter uma relação, para eu casar com alguém? Por quê? Ou então que alguém que eu procuro é igual ao meu pai, tem que ser igual ao meu pai, senão não serve. Né? A gente começa a descobrir coisas interessantíssimas que estão ali. Né? E tem determinados temas aqui que termina, todo mundo levanta, aquele silêncio, você só ouve os passos, todo mundo saindo da sala. Vai todo mundo para o banheiro fazer xixi, aquela fila imensa. Agora imaginem vocês aqui, os operadores de mesa que sabem do que eu estou falando, quanto conteúdo você vai ter para direcionar a onda que você vai fazer lição. E o que você pode captar... Porque você amplia os seus conhecimentos, amplia, óbvio, a sua capacidade. Sim. Na rede cristalina, então, melhor ainda. Inclusive, você trabalha com todos internos. você pode induzir sonhos pela mesa. Né? Vai ser muito interessante. Sim, olha, você está com esse problema? Tem Vamos... bastante gente que eu pego. Ah, que legal. Eu queria contar uma experiência de um colega com sonho pré-cognitivo. Tem um sonho coletivo e pré-cognitivo. Sim. Duas pessoas que eram mesmo sonho. E se viram uma outra no sonho. Ah. E era um acidente aéreo que teve no aeroporto de Minas Gerais, Belo Horizonte. Teve uma queda. E eles iam sonhavam vários dias em seguida, né? E o avião fazia uma volta e caía e morria um monte de gente. E daí eles falaram assim, bom, a gente está aqui, o sonho vai interferir no sonho. Sim. Eles mudaram o que aconteceu. Aconteceu um acidente mesmo, só morreu uma pessoa. Morreu aquele monte de gente e tal.
Ou seja, os sonhos, eles podem ter uma interpretação puramente psicanalítica, você está sonhando isso por causa desse aspecto que você teve na infância, ou desse problema que você está enfrentando agora, mas também pode ter estas características. Isso não dá para descartar hoje em dia. Né? Com a quântica, a gente não tem como descartar hoje em dia isso daqui, e essas coisas estão todas comprovadas. Né? Eles conversaram lá, tipo assim, ó, eu sonhei, eu também sonhei, e tu continuaram sonhando, até o dia do acidente. Sim. Eu acho que o material de sonho é uma das coisas mais interessantes que a gente tem. Né? Você faz produções hollywoodianas todas as noites, com coisas interessantíssimas, e você pode tirar várias informações ali. No mínimo, você passa a conhecer os seus símbolos, que eu acho que é um negócio interessante. O que é que isso significa para mim? Né? Então, como você estava falando de interpretar os sonhos, você sonhou com um guarda-chuva, você está sonhando com o seu pai. Pois é, exatamente. Agora, o guarda-chuva só significa pai? No dicionário lá de símbolos de sonho, você vai encontrar lá o guarda-chuva, pai. Agora, cada um tem uma linguagem muito específica. Qual foi a experiência que eu tive com guarda-chuva desde pequeno? Então, isso vai me trazer um conteúdo diferente do que o que é um guarda-chuva para mim. Né? Ok. Mais algum? Diga. Achei bastante interessante a apresentação. Uhum. Creio que um curso desse, bonito, de sair igual, né? Vai ter um salto quântico aí. Com certeza, a ideia é essa. A ideia é essa. E propósito para quem trabalha com clientes maravilhoso e que se usa pessoal. Exatamente. O seu próprio crescimento, Sim. com sua família, Sim. no seu dia a dia. Sim. Um curso excelente. E o interessante é o seguinte, para eu atender o outro, eu tenho que estar bem. Né? Sim. Claro. Por exemplo, eu sou engenheiro, sou geógrafo, essas coisas todas, e eu leio o tarô. Agora, você vai lá abrir o tarô, olha, o tarô está dizendo que você hoje não está num bom dia, volta outro dia. Não é. Não é. É você que não está bem. Né? Esse negócio, se o tarô está fechado para você. Não existe isso. Né? Você não está num bom dia para atender. Fala assim, olha, liga antes, assim, olha, eu tive um problema, vamos remarcar? E melhor do que dizer um negócio desse, que aí a pessoa sai dali, nossa, o que eu faço agora? Vou tomar banho de sal grosso, engolir a arruda, fazer o que para melhorar, né? Para ver se melhora a carga que a gente tem. Então, é interessante porque você se entende, e o instante que eu me entendo, eu me relaciono melhor com o outro. Fica muito mais tranquilo a relação do eu com o outro. Né? E no lugar de tentar impor uma postura para o outro, eu acabo entendendo assim, aquilo é manha. Não, aquilo não é manha. Às vezes aquilo pode ser um grande problema que a pessoa tem. Pode ser manha? Pode. Agora, A mãe já é um problema. mas já é boa, exatamente. De onde veio aquilo? Né? Então tem uma série de características aí que são interessantes de a gente abordar. Pessoalmente, eu só consigo mudar alguma coisa a partir do momento que eu sei. Sim, sim. No instante que você conscientiza e vive a emoção do aspecto, você começa a transformação. Né? A gente vai ver as transformações da consciência, da cisão entre objeto e sujeito em diferentes aspectos, nos 9 níveis aí na teoria da consciência do Ken Wilber, que é um negócio interessantíssimo, e em função dessa cisão, se não ocorre a cisão, o que acontece? Fase fantasmagórica, a fase transpessoal, enfim, todos esses momentos todos nessas cisões. E se não acontece a separação sujeito-objeto, o que é que isto implica no cotidiano da gente? Então tem umas coisas interessantes para serem discutidas aí pela frente. Ok, diga. Professor, não, por favor, Zé Luiz. Zé, tá bom demais, tá? Porque aqui o negócio é, vamos bater papo, ok? O esquecimento, ele pode entrar como fuga? Pode. É um mecanismo, sim, pode, é um mecanismo de defesa do ego. Como é mesmo o seu nome? Por que isso aconteceu? A gente vai ver a questão dos xistes, das trocas de letras. Olha uma coisa interessante. Né? Eu, uma vez, entrei na livraria Cultura do Shopping Vila Lobos e vi um livro muito interessante. Estava assim,
as pedras necessárias. Eu achei, puxa, que interessante, né? Coisas de cristais, né? Enfim, eu olhei o livro, assim, vi a capa do livro, mas a outra hora eu passo aqui e compro, né? Depois de algum tempo, eu vi o livro de novo, aí eu vi que era as perdas necessárias. Assim, as pedras necessárias eu troquei, ou eu vi as perdas necessárias e eu li as pedras necessárias. Olha que coisa interessante. Muito simbólico. O que são as pedras necessárias? Tem que carregar alguma coisa. Só que o que estava ali era as pedras. Então, eu preciso perder as pedras. Isso aqui é completamente inconsciente. Né? Eu li uma coisa, no que estava escrito outra. Né? E aí eu fui entender o que era. E depois eu tive uma expulsão de uma pedra no rim. Não era físico, a coisa assim. Eu entendi o que era aquela pedra que eu estava perdendo, né? Muito bem, me serviu de uma lição muito grande. Depois que a gente conscientiza, a gente entende muito bem por que a gente passou por aquilo. Né? E aí foi sossegado. A outra coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte, para cada módulo vem uma pequena apostilinha. Tá? Então isso vai estar disponível ou impresso ou em PDF, CD, pendrive, enfim, para acompanhar o material. Depois tem bibliografia que vai ser sugerida também, para a gente poder ir ou discutindo o assunto ou aprofundando para quem quiser. Ok?